O teste da orelhinha é um exame que deve ser feito ainda na maternidade. Ele detecta se o recém-nascido tem problemas de audição. Uma lei federal de 2010 prevê a obrigatoriedade e gratuidade do exame em todos os hospitais e maternidades do país. Em bebês normais, a surdez incide de 1 a 3 crianças a cada 1000 nascimentos. Em bebês de UTI neonatal, a porcentagem é maior, 2 a 6 em cada 1000 recém-nascidos. Olá, o programa Ponto de Encontro está começando e hoje destaca o exame da orelhinha. Um exame considerado fácil, rápido e sem dor. Os nossos convidados para o tema estão no estúdio. Mariene Terumi Umioka Idaka, professora da Faculdade de Fonoaudiologia da PUC Campinas, e Silvio Antônio Monteiro Maroni, professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas. Gostaria de agradecer a participação de vocês e a contribuição para esse tema. Apesar de ser uma lei, esse teste da orelhinha, ele é efetivamente realizado em hospitais e maternidades do país? Então, apesar de ser uma lei federal, uma portaria federal, a divulgação no Brasil inteiro é feita. Entretanto, em algumas condições, em algumas situações, de algumas cidades, alguns estados, ela ainda não é realizada. Então, efetivamente, nos grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, a grande maioria das maternidades fazem. As outras estão, principalmente no interior desses outros estados, tem muita dificuldade. E está havendo uma organização nesse sentido? Existe assim, uma preocupação grande do Ministério da Saúde para conter essa abrangência muito maior, né, dos países, principalmente Norte e Nordeste, onde as pessoas não têm tanto acesso. Então, existe um investimento maior nessas áreas e capacitação para todas essas áreas. Além disso, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, junto com todos os conselhos, atualmente está fazendo um levantamento de todos os hospitais que fazem esse exame no nível nacional, para que a gente possa ter uma estimativa da abrangência desses testes. Pode falar. Em São Paulo nós temos 27 equipes, atualmente, aproximadamente 27 equipes no estado. Nossa, de triagem auditiva neonatal. Aqui o serviço é excelência, né? Em São Paulo. Não tem. Agora, os casos de surdez, eles são muito mais comuns, são identificados muito mais comum do que outros problemas em recém-nascidos? O que acontece é o seguinte, que os casos de surdez, os casos de deficiência visual, eles chocam e eles apresentam-se, essa deficiência se apresenta muito precocemente. Outras deficiências que existem, que já são triadas na maternidade, através dos programas de triagem neonatal, que hoje em dia são expandidos para várias deficiências e para várias doenças, necessitam de alguns exames que são demorados, que levam algum tempo. Entretanto, o teste da visão, o teste da audição, a primeira suspeita, como é uma triagem, ela pode ser detectada praticamente na hora e vão passar por uma etapa seguinte para exames mais adequados e mais fidedignos para se identificar o grau, o tipo e, em seguida, ver a causa dessa perda auditiva, se houver. Agora, eu gostaria que vocês me colocassem quais os fatores de risco para a surdez. Bom, nós temos diversos fatores, na verdade, né? Existe um padrão, uma proposta, né, do COMUSA, que é o Comitê Interdisciplinar de Saúde Auditiva, né, que estabeleceu algumas normas, alguns indicadores de risco para a surdez e que dão os parâmetros para que a gente possa fazer o acompanhamento dessas crianças. Dentre eles estão prematuridade, baixo peso, ventilação mecânica, UTI por mais de 5 dias, citomegalovírus, diversas doenças que podem acometer a gestante e também a hereditariedade, né? Além de outros fatores que comprometem durante a gestação o desenvolvimento do bebê. Então, as crianças em UTI neonatal são, de fato, as que oferecem risco. Para as famílias, o que o pediatra e o que o ginecólogo obstetra ele deve lembrar, que a surdez ela pode começar já na gestação e às vezes até mesmo antes da gestação. Fatores hereditários, consanguinidade, são extremamente importantes. Às vezes
os pais têm genes não dominantes, recessivos, que eles se casam entre si e vão gerar um dominante para a surdez. Então, isso pode começar antes, como indicador de risco para perda auditiva, antes mesmo da gestação. Agora, durante a gestação, tem vários indicadores, por exemplo, os quadros infecciosos, né? Como a Mariane falou, citomegalovírus é uma doença causada por um vírus, do citomegalo, que não tem praticamente muito tratamento e que lesa o sistema nervoso, principalmente auditivo, e visual também. Aliás, todas essas doenças infecciosas, como o rubéola, citomegalovírus, o herpes, né? Todas elas são comuns para a visão também. Muitas vezes essas crianças têm deficiência visual e auditiva também. Então, isso é questão de prevenção. O Ministério da Saúde se preocupa com a vacinação, com a higiene, no sentido também de minimizar essas deficiências, são muito importantes. Então, é muito importante que a gente lembre para a família esses indicadores de risco. Depois desses quadros infecciosos que a criança, durante o nascimento, ela pode ter uma asfixia neonatal, ao nascer com Apgar baixo. A baixa oxigenação pode levar à lesão do sistema nervoso central e também do sistema auditivo todo, como um todo, né? Não só na cóclea, como na toda a via auditiva. Então, o Apgar muito baixo é muito importante. Às vezes ela tem que ficar em UTI, tem que tomar uma medicação necessária para ela permanecer por causa de processos infecciosos, ela toma uma medicação que lesa o ouvido, chamando algumas medicações ototóxicas. Então, são vários indicadores. Isso lá na UTI neonatal. Ele sai da UTI neonatal, vai para casa. Os quadros de otite recorrente, os quadros de outras infecções virais, o sarampo, a catapora, causam lesão no sistema nervoso e também na orelha média, no sistema tímpano-ossicular, muito importante. Então, tem vários. Depois a criança vai para a escola, quedas, fraturas de rochedo, da mastoide, isso leva à perda auditiva. Então, hoje em dia, são muitos, não é? São muitos. Mas a triagem auditiva neonatal, ela é muito interessante porque isso foi preconizado nessa portaria e ela não visa simplesmente só a criança. Ela diz a criança recém-nascida, a criança que vai para a escola, o adulto e o velho, a criança de idade. E com isso ela preconiza o diagnóstico precoce e o tratamento em todas essas fases. Essa é uma portaria muito interessante, foi a melhor das portarias que várias leis ocorreram antes. Entretanto, essa portaria contempla o diagnóstico bastante precoce e o tratamento, porque não adianta eu diagnosticar e não tratar. Tá, mas antes disso, eu gostaria que o telespectador entendesse como que é feito esse exame. Muito bem. Eu já falei no início que não tem dor e tal, mas como é de fato? É um aparelho? É um exame bem simples, é um aparelho, ele depende da marca, evidente, né? Mas onde a gente coloca uma sondinha na orelhinha da criança, muito rápido, indolor, não invasivo. Então, é um exame muito simples de se aplicar e normalmente a gente faz já antes da alta da maternidade, nas 48 primeiras horas de vida do bebê. Só quanto tempo que leva? 5, 10 minutos no máximo, quando o bebê está acordado, senão é rapidíssimo. Tá. Então, depois desse exame, uma vez, qual o procedimento, uma vez identificada algum comprometimento? Então, vamos ver. Então, a criança auditivo fez o teste da emissão otoacústica, chamado teste de emissão otoacústica evocada, que é esse exame que a professora falou. Tá? Ela tem duas possibilidades, ou ela passa nesse exame, responde bem a esse exame, ou ela não responde bem a esse exame. Se a criança não tem nenhum indicador de risco, ela vai repetir esse exame depois de um mês aproximadamente. Porque tem vários fatores que levam a um falso resultado que ela não passa. Então praticamente essa todas voltam... Quando não passa, sem indicador de risco para perda auditiva. Tá. Quando ela tem indicador de risco para perda auditiva, ela normalmente faz um outro tipo de teste, que é o teste dos potenciais evocados auditivos do tronco encefálico. Em vez de ela medir a vibração, ela vai medir os potenciais elétricos gerados pelo sistema auditivo, que são captados através de eletrodos. É um fone que vai gerar um som, que esse som vai gerar, através desse sistema da orelha interna e do nervo, potenciais elétricos que são muito pequenos e que o equipamento amplifica e a gente fica sabendo até o tronco cerebral, através de ondas.
E essas crianças, por que elas fazem isso? Porque as crianças que têm indicador de risco, a lesão são geralmente depois da cóclea. Isto é, O que é? após nervo auditivo, tronco cerebral e córtex cerebral. As lesões, essas doenças de citomegalovírus, o herpes, a sífilis, tudo isso lesa essa área. E essa área, com esse exame dos potenciais evocados, é que vai revelar um comprometimento dessa área. Geralmente a criança, quando não tem indicador de risco, geralmente as lesões são cocleares. Então, o exame da emissão otoacústica, ela vê a integridade da cóclea. Geralmente a lesão é mais coclear. É só por questão de triagem. Certo. Uma vez que essa criança passou no retorno... Depois de um mês. Depois de um mês, criança sem indicador de risco, Isso. ela vai ser acompanhada... Mesmo assim? Mesmo assim. Todas as crianças têm que ser acompanhadas, porque muita coisa pode acontecer nesse período que não tenha nada a ver. Ou ela pode apresentar uma perda mais tardia por algumas outras doenças. É um cuidado muito especial mesmo. Entretanto, as crianças que não passarem, essas crianças que não passarem no reteste, que têm indicador de risco, têm mais chance de serem uma deficiente auditiva. Essa criança já fez o potencial evocado e não apresentou resposta satisfatória, ela tem que passar com o otorrino, com o médico otorrino. Por quê? Porque ele tem que avaliar o aparelho auditivo dessa criança. E esse aparelho auditivo começa desde o exame físico dessa criança, através do exame da orelha, otoscopia, através de uma anamnese. Se precisar, nós pedimos exames de imagem, pedimos as sorologias para aquelas doenças infecciosas. Fatores genéticos, podemos pedir sondas para exame de fatores genéticos que são bastante frequentes. Nos países em desenvolvimento, o fator genético é mais prevalente do que os fatores ambientais, isso é de infecção. Cada criança apresenta um tipo de comprometimento, umas maiores, outras menores? Sim, porque a criança pode não ter fator de risco nenhum e não passar no exame. Entendeu? Não é maior ou menor, é sim ou não. É sim ou não? Ou não. Eu acho que a tendência de se tornar universal o teste da orelhinha foi exatamente por causa disso, né? Por quê? Muitas vezes as crianças que não apresentavam nenhum indicador de risco e que não tinham suspeita alguma de problemas auditivos acabavam apresentando a deficiência auditiva posteriormente. E o diagnóstico tornava-se tardio. E o que se preconiza é que quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance a criança tem de se desenvolver melhor e ter uma sociabilidade melhor na qualidade de vida. Eu gostaria de complementar exatamente o que a Mariana falou. Isso é extremamente importante. Por que se faz o teste da triagem tão cedo? Não podia fazer mais tarde? Porque o nosso sistema auditivo, que é muito importante, nós estamos na fase de comunicação e na fase de prevenção. A comunicação hoje em dia é extremamente importante. Então, a gente sabe que a criança, quando nasce, ela escuta, a criança normal, norma ouvinte, ela ouve. Ela ouve o quê? Ela ouve alguns ruídos, alguns sons, né? Então, essa é uma fase da criança que vai até 1 ano de idade, chama fase fonológica. Ela conhece os sons, ruídos intrauterinos até, ela escuta dentro do útero materno, ruídos de fora, a voz do pai, a voz da mãe, ela identifica, ela não sabe direito, mas ela dá um sorriso para o pai ou dá um sorriso para a mãe porque ela identifica. E isso vai até 1 ano de idade. Se isso não acontecer, essa janela fonológica, quer dizer, ela não tem, isso é primordial ela não tem esse no estímulo, seu desenvolvimento futuro, que é a semântica. A semântica ela vai começar, através de alguns sons, principalmente da língua natural dela, a entender sim, não, uma ordem, e vai formar o seu vocabulário. Isso é extremamente importante para a sua comunicação e depois para a alfabetização e escrita. E essa fase sendo truncada nessa hora compromete o seu todo o seu outro desenvolvimento. Eu só vou pedir licença para vocês num instantinho agora, para a gente acompanhar uma reportagem do Alessandro Azevedo, que mostra 2 casos de reabilitação. Vamos conferir? Miguel e Mariana têm algo em comum. Se não fosse a obrigatoriedade do teste da orelhinha, a responsabilidade e dedicação dos pais, o mundo desses dois poderia ser por um longo tempo um completo silêncio. Com 2 anos e meio, Miguel já se comunica muito bem.
Olha o Mu, caiu. Um pouco mais nova e ainda se adaptando a toda essa novidade sonora está Mariana. Logo que nasceu, após o teste da orelhinha e o reteste para confirmação da perda auditiva, a mãe Adriana rapidamente correu atrás de um tratamento para a filha. A perda dela é uma perda moderada, me orientaram já em relação a isso, que é uma perda que se eu não tivesse descobrido nesse momento, eu descobriria só na fase escolar, que poderia ser bem pior, né? Não é uma perda que ela não vai ter tanta dependência de mim ou de qualquer outra pessoa, ela vai se adequar com estimulação, com o uso do aparelho, ela vai se adequar bem à sociedade, né? Vai ter um aprendizado, uma vida normal. Hoje, com 1 ano e 10 meses e após passar pela avaliação do otorrino e o período de adaptação com o aparelho auricular, Mariana já se comunica bem e identifica os sons. Aqui, ó. Vamos colocar o rabo do uau-uau? Aí... Como mãe de uma criança deficiente auditiva, Adriana acredita que a obrigatoriedade do teste torna os pais ainda mais responsáveis pela qualidade de vida dos filhos, principalmente pensando no futuro. Convivendo com outros casos, porque até então a gente às vezes não ouve, né, não conhece pessoas. Vindo aqui, eu escutei muito caso de pessoas que descobriram com 7 anos. A criança descobriu no adolescente já, quando o irmão mais novo também nasceu com deficiência, né? Então se perde muito tempo de estimulação, né? Então eu oriento mesmo que os pais que não têm, como eu fiz dentro da maternidade, mas eu tenho alguns pais que estão encaminhados para fazer posteriormente, que realmente não deixem de fazer, né? Porque por mais simples que seja, como a dela, que é uma perda leve para moderada, mas é importante uma estimulação, né? Para que não haja uma complicação no futuro, né? Às vezes não no momento da criança pequena, mas no futuro pode dar muitas complicações para ela. Toc, 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 toc. Abriu! É exatamente o que vocês estavam falando, né? Agora, ela falou leve para moderada a perda auditiva da filha dela. Nesse caso, só o aparelho é suficiente ou, em alguns casos, há necessidade de cirurgia? Logo que a gente que é detectada a perda auditiva, ela é classificada, através desses exames que nós falamos, do grau dessa perda auditiva, se ela é leve ou moderada ou ela é profunda. De qualquer forma, inicialmente é sempre oferecido o aparelho de amplificação, o aparelho. Muitas crianças, a maioria das crianças se beneficia muito. Entretanto, quando a perda é profunda, o aparelho não surte o efeito desejado. E a criança fica com delay, com atraso naqueles desenvolvimentos daquelas fases. Então, nessa situação, o otorrino, através de exames, através de possibilidade de imagens da orelha interna, da cóclea, do nervo auditivo, e de outros procedimentos, ele consegue identificar onde está o problema. E, auxiliado pelo conhecedor do grau de deficiência auditiva dessa criança, quando o melhor aparelho não tem um funcionamento, não tem um ganho adequado, ela é indicada a um procedimento cirúrgico. Esse procedimento cirúrgico, geralmente, é a implantação do implante coclear, a instalação do implante coclear. O que seria esse implante? Chamado, entre aspas, o ouvido biônico, que não tem nada de biônico. Não, tudo bem, mas não é? Pra gente entender. É a introdução de uns feixes de eletrodos na cóclea, que vai fazer o papel de estimulação da célula ciliada da cóclea diretamente no nervo, e do nervo para o centro auditivo no cérebro, lá no quarto ventrículo. E ele fica com uma espécie de um aparelho auditivo que capta o som. Este som vai ser processado através de um processador que vai voltar para esse eletrodo que está dentro da cóclea e vai estimular eletricamente nas várias frequências dos vários eletrodos. Cada eletrodo tem uma frequência. Essas crianças, quando diagnosticadas e executado esse procedimento adequadamente, elas frequentam escolas normais, não há necessidade de escola especial. Tá. E desculpe, principalmente quando uma criança que tem uma perda moderada, né, doutor Cipo? Então, aí a tendência mesmo é que ela tenha uma vivência de uma criança normal, de escolaridade, de desenvolvimento, porque o aparelho, para as perdas moderadas, principalmente, ele faz a compensação e aproxima muito do que é, entre aspas, o que a gente chama de normalidade, né? O que a gente tem que lembrar é que sempre tem alguma coisa para fazer. Sim. Sempre temos alguma coisa para oferecer para o deficiente auditivo. Interessante. Com certeza. E esse estímulo fonoaudiológico, como que ele se dá? Bom, na verdade... A partir de quando? A partir do momento que é
diagnosticado, aliás, o estímulo fonoaudiológico já é feito antes da finalização do diagnóstico da deficiência auditiva, né? Então, por orientação à família e pelo acompanhamento do bebê. E a partir do momento que a criança é protetizada, por indicação do otorrinolaringologista, então, a seleção e a adaptação do aparelho auditivo é feito por um fonoaudiólogo, do qual depois a criança é encaminhada para fazer essa habilitação auditiva. Essa habilitação ela vai seguir o processo normal do desenvolvimento da função auditiva de uma criança. Então, ela vai ter que aprender a ouvir o som e vai amadurecer o tronco e as vias auditivas, como o doutor Silvio já citou, de forma que ela possa adquirir habilidades auditivas que vão complementar, então, fazer com que ela tenha uma linguagem adequada, o cognitivo e a fala adequada. A mamãe ali, ela falou também que alguns casos são feitos imediatamente e outros, né, são indicados para que a pessoa volte depois. Não há um perigo, assim, dessa mãe não retornar mais? Existe esse perigo. Eu não sei se eu posso usar o exemplo daqui da cidade de Campinas. Sim. Campinas tem uma das redes de saúde auditivas melhor organizada no país inteiro, isso já por apresentação nossa em congressos, tudo. E o que acontece? Principalmente no nosso hospital, o bebê, quando nasce, a gente já tem identificado o posto de saúde de referência dele, certo? Então, nós trabalhamos constantemente com uma busca ativa, que nós chamamos. Vamos supor, esse bebê ele vai ser monitorado. Ele falhou no teste ou passou no teste, mas tinha indicadores de risco. E quando um bebê tem um indicador de risco, é preconizado que se acompanhe esse bebê até os 3 anos de idade para que não haja alguma manifestação tardia da deficiência auditiva. Então, esse bebê tem que ser monitorado. A partir do momento que a gente tem o posto de saúde, a unidade básica de saúde de referência, a gente, por meio dos agentes comunitários, o apoio das unidades básicas, nós conseguimos fazer a busca dessas crianças e trazer novamente para que a gente faça o acompanhamento. Essas cirurgias, elas podem ser consideradas simples? Elas não são consideradas simples. São cirurgias que também não são baratas por conta do equipamento. Entretanto, os resultados são muito bons, realmente são muito bons. Precisa um treino cirúrgico, o cirurgião, o otorrinolaringologista, tem que estar apto a realizar uma cirurgia de uma mastoidectomia, não é a mastoidectomia radical, entretanto é uma mastoidectomia que dá acesso à região da cóclea. De oferecer risco para o bebê ou para a criança? Não, a cóclea, a criança nasce com uma cóclea igualzinha à nossa, de tamanho, igualzinha, de formas que o único que vai crescer é a mastoide, que cresce esse osso onde a cóclea está lá dentro. Então, o cirurgião que tem habilidade, que está especializado na cirurgia otológica, ele sabe fazer a abertura da cóclea para a introdução do feixe de eletrodos. Então, é uma cirurgia como outra qualquer, tem os seus riscos, sim, tem os seus riscos. Que é de toda cirurgia, inerente a toda cirurgia. Qualquer cirurgia. É isso que eu queria saber. Como qualquer outra cirurgia. Entretanto, se a criança for rígida, não há menor problema, né? Então, depois é feita uma telemetria durante para ver se os eletrodos estão com impedância normal, etc. Isso é feito por uma fonoaudióloga também especializada nessa área, e depois ativa o eletrodo depois de um mês, quando houver cicatrização, e essa criança começa a aprender os sons, né? Então, a fonoaudióloga, com o equipamento do implante coclear, a adaptação, e a criança vai escutar, não é um som que nós escutamos, é um som um pouco modificado, entretanto é um som perfeitamente para compreensão e até para música, que antigamente os implantes não contemplavam muito a música, hoje eles contemplam, de uma certa maneira, a música também. Então, é fantástico o resultado, é fantástico ver uma criança realmente... Os benefícios, né, doutor Silvio? Muito grandes. São grandes. Bom, eu gostaria da gente já começar a partir para o final desse programa, salientando mais uma vez para os futuros papais e mamães da importância desse teste da orelhinha, que é a garantia dele ter um filho, né, que escuta praticamente normal, que pode frequentar uma escola.
O que vocês poderiam dizer para os pais ficarem alertas? Bom, eu acho que a primeira coisa é que um dos grandes problemas é que a deficiência auditiva, normalmente, ela não é visível, né? Não é detectável visualmente. Então, é importante que se avalie, que teste e que se observe esse desenvolvimento da criança mesmo, né? Porque o fato dela não ser visível e a dificuldade que a gente tem assim, de conhecimento da população faz com que os diagnósticos ainda sejam tardios e a criança deixa de perder a melhor fase de desenvolvimento dela, de linguagem e cognitivo, que são os 2 primeiros anos de vida. Então, como é um teste simples, não invasivo, é importante que se faça e que se lute, que procure os serviços para não deixar para depois isso. eu acho que então, de uma maneira bem prática, né? O pai tem que estar atento, os pais têm que estar atentos às reações da criança frente a um som. Né? Normalmente a criança pequena, ela tem os reflexos, né? E então, se tiver uma fonte sonora, um barulho forte, ela desvia. Ou se o barulho for muito perto do ouvido, ela pisca o olho, tem um reflexo. Esse reflexo, a criança nasce com esse reflexo. Então, ajuda muito. Não é um exame objetivo, mas não é mensurável, como é a emissão autoacústica, como é os potenciais evocados. Mas são sinais indiretos. No decorrer do crescimento dessa criança, a criança ouve televisão muito alto, chama, ela não atende, dá uma ordem, ela não obedece. Bom, isso também não é questão de surdez, né? Às vezes não tem nada a ver. Mas ela não obedece, ela toda hora pergunta o quê, o quê, o quê. São sinais indiretos. Procure um otorrino, procure uma fonoaudióloga para fazer um diagnóstico mais correto e não deixar isso passar, porque sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Tá certo. Doutor Silvio, professora Mariene, agradeço essa participação de vocês e a contribuição aí para esse nosso tema tão importante. Nós é que agradecemos. Obrigada. Obrigada mesmo. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!